cheguei numa família, eu sou a filha mais velha, de 2 pais de 20 e poucos anos, mas que nasce de uma mulher que tinha perdido um irmão mais velho, e ela era a filha que vinha em seguida dele, num acidente que impacta toda a família dela. Eu me dei conta que a minha mãe, ela estava muito ainda abraçada com essa dor, com esse trauma que ela tinha vivido da morte do irmão, e que para ela foi extremamente desafiador ver a minha criança que estava ali, né, tão disponível, tão confiante em receber esse amor. Eu fui a primeira filha de um casal jovem, 19 anos, meu pai tinha 26. Minha mãe engravidou logo que casou. E eu fui uma bebê que me contam que adoecia muito. Eu tinha uma impressão antes de uma infância feliz, de uma infância tranquila, de uma infância de brincar muito, mas uma questão que sempre ficava para mim era a briga dos meus pais. Então, o ambiente para mim que era perturbador. Uma vergonha muito grande de ser quem eu era. Uma desconexão, assim, um medo de mostrar a minha verdade, a minha voz, uma raiva dos meninos que se aproximavam de mim naquele momento, um medo de expressar os meus desejos, as minhas vontades, o que eu sentia pelas pessoas ao meu redor. Eu queria não ser como a minha mãe e meu pai, com as brigas, então eu fui para um ambiente de casamento muito calmo, muito sem conversa quase. E com os meus filhos eu repetia exatamente a mesma história. A quantidade de emoção, a quantidade de energia vital, a quantidade de pulsão de vida que tinham ficado apagadas e abafadas lá atrás, desde lá de trás, ao longo de todos esses anos. E desse momento em diante, eu já tinha meu primeiro filho, eu comecei a me dar conta do quanto dessa violência que eu sofri na minha infância e dessa invisibilidade eu tinha reproduzido na relação com ele. Porque o João, Gabriel, meu filho mais velho, foi uma criança que foi deixada no berço, chorando, para aprender a dormir sozinha. Eu tinha pouca paciência, eu brigava muito, eu gritava muito. E os meninos eram meninos obedientes, bonzinhos, aparentemente felizes, cheios de vida, tinham um bom rendimento escolar e muito autoritário no início, mas caí num problema na adolescência de achar que os meus filhos tinham mudado da água para o vinho. Resgatei a sensação no meu corpo do que era um bebê que depende de adultos, que não tem como prover a satisfação da necessidade, que o único recurso que ele tem é o choro, ficar num berço frio, chorando, 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 e sentindo tudo que aquele corpo está sentindo, um medo, um pavor, um desamparo total, né? A sensação de que vai morrer, e eu pude sentir isso no meu corpo. E aí eu sinto que um movimento muito profundo começou de transformação. Comecei a entender que tinha uma saída e eu sinto que eu estava tão esgotada de tudo que eu era e que eu era tão avesso do que eu sempre sonhei ser, até o dia que eu vi no reflexo do olho do meu filho o ódio que ele sentia de mim, que na verdade não era um ódio que ele sentia de mim, mas o reflexo do ódio que eu sentia dele por não estar correspondendo às minhas expectativas. Boa noite, queridas e queridos, sejam bem-vindos, que alegria estar aqui com vocês. Ju Franco, boa noite, querida. Boa noite, Clá, boa noite, gente, muito feliz de ter vocês aqui, vai ser uma semana linda, eu tenho certeza. Hoje a gente aí falando sobre as crenças que visibilizam a criança e começando com esse teaser tão poderoso, né? Sim, estou emocionada aqui. Já a gente vai continuar contando a nossa história. Vai ser um encontro muito potente e a gente vai guiar vocês num caminho muito potente
rumo a essas crenças que invisibilizam a infância e como que a gente pode também quebrar esse ciclo violento. Tudo isso a gente vai trazer aqui hoje para vocês. Nesse encontro, você vai poder compreender profundamente o poder transformador da educação positiva e como que a educação positiva, com seus 4 pilares, que a gente vai aprofundar mais profundo no terceiro encontro, em cada um desses pilares que sustenta a educação positiva, como que eles podem te apoiar a ser um verdadeiro defensor da infância. Eu e a Ju começamos já desde o início da nossa carreira profissional trabalhando com a infância e a gente acreditou muitas vezes que a gente estava defendendo as crianças, que a gente tinha uma abertura, que a gente tinha uma sensibilidade, mas muitas vezes a gente pôde perceber o quanto que as formações tradicionais, né, as formações tanto acadêmica quanto muitos dos cursos que foram nos apoiando a ampliar o nosso olhar para a infância e nos trouxeram até aqui hoje, também ainda estavam dentro de um olhar adultocêntrico, né, muito centrado ali no adulto e em alguns aspectos ainda invisibilizando a infância. E a gente foi fazendo um filtro, decantando isso dentro da gente, afinando, até chegar realmente nessa filosofia que eu, Juliana Franco, Lívia Praiero, Maia Hegemann, espero que eu tenha falado certo, Maia, e Flávia Pereira construímos, que é a filosofia da educação positiva, e é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre as crenças que invisibilizam a infância. Então, além de contar a nossa história pessoal e profissional, né, como que as nossas próprias crenças, o que a gente viveu na infância, de certa forma, reflete, né, na nossa maneira de olhar, de educar, de se aproximar, de ver os nossos filhos, e como que isso também ele vai moldar o nosso olhar, nossa maneira de atuar profissionalmente, né, Ju? Além disso, a gente vai falar como que a gente pode quebrar esse ciclo violento. É isso, a gente vai dar o caminho aí para vocês, né? Esse caminho que a gente percorreu, éramos todas da educação tradicional e o quanto foi penoso, né? Até a gente chegar aqui. Então, a gente passou por muitas histórias, por muitos lugares, a gente fez vários cursos, mas a gente só conseguiu realmente entender como acessar a infância e como defender a infância quando a gente retornou para a nossa, quando a gente voltou a sentir, porque muitos de nós tivemos uma história que nos anestesiou. Muitas vezes a gente teve que parar de sentir para sobreviver. E é muito sobre isso que a gente vai trazer, como esses caminhos todos nos valeram muito, porque nos trouxeram até aqui, né? E o quanto é importante a gente trazer essa nossa trajetória, trazer para vocês o quanto a nossa vida, o quanto a nossa história na primeira infância, né? Porque essa história da primeira infância, esses traumas da primeira infância, eles refletem na sua vida em sociedade. Então, a Clarissa, como psicóloga, e eu, pediatra, o quanto a gente reproduziu as violências que a gente até desconhecia, que a gente ainda não reconhecia nos nossos consultórios, nas nossas famílias, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Clá? Isso. Então, gente, só para vocês entenderem, a gente vai compartilhar com vocês, então, essa potência toda que é a educação positiva, e eu sinto que é como se a gente trouxesse para você um olhar que realmente a gente tem plena consciência e certeza do quanto a educação positiva ela está alinhada à perspectiva da criança e de como que muitos caminhos, formações que a gente passou antes, eles ainda invisibilizavam a criança de alguma maneira. E vocês vão compreender já já quando a gente aprofundar nessas crenças que invisibilizam aí a infância. Então, a gente sente que a gente foi traçando, né, como se fosse degraus ou portas de entrada que a gente trilhou e que a gente traz para vocês como se fosse um atalho, mas não é um atalho que diz de um caminho fácil, de um caminho rápido, de um caminho que vai te trazer técnicas e ferramentas para você lidar ali com os desafios da criança ou para você, sei lá, ter mais clientes. Não é sobre isso. O que a educação positiva, ela é muito mais profunda que técnicas e ferramentas. Ela é uma mudança de perspectiva.
ela é uma mudança de olhar. E para a gente realmente vivenciar essa mudança de perspectiva, a gente vai precisar de ir ao encontro da nossa própria história, de questionar o nosso sistema de crença, de questionar o que nos contaram sobre a gente, o que nos contaram sobre o mundo, o que nos contaram sobre a forma como a gente foi educada, o que nos contaram sobre a nossa natureza humana. E aí, a partir desse questionamento, né, e do acesso a esses pilares, a esses 4 pilares que eu falei para vocês, vocês vão realmente compreender algo que cada vez mais faz sentido para mim, imagino que para as minhas sócias também. A mudança do mundo. Qualquer âmbito. Se você quer uma mudança climática, ambiental, uma mudança social, uma mudança em relação à forma como a gente trata uns aos outros, uma mudança na forma como a gente se relaciona em casal, uma mudança em qualquer âmbito da nossa sociedade, do nosso meio ambiente, do nosso planeta, ela passa necessariamente pela maneira como a gente compreende a infância. Por quê? Porque é a criança que está mais próxima do nosso desenho original. É ela que vem nos contar e nos recordar como a nossa natureza humana funciona. E se eu me coloco nesse lugar de adulto que sei, e eu quero incutir o que eu sei nessa criança, e me desconecto dessa possibilidade, né, de me abrir, de conhecer esse ser, de manifestar um interesse genuíno por ele, eu provavelmente vou estar pegando um caminho equivocado em relação a essa oportunidade grandiosa que a gente tem, que é estar diante de uma criança, de um ser que está alinhado ao nosso desenho original. Então, vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Clarissa de Achiara, eu sou psicóloga, eu tenho 2 filhos, o João Gabriel, de 14 anos, o Lucas, de 8, e eu quero contar para vocês, né, a minha história é uma história longa, obviamente, mas eu quero trazer alguns aspectos importantes dessa história aí para vocês. Primeira coisa que eu quero trazer é que essa mudança, essa transformação, ela é tão profunda, e quanto mais a gente está comprometido com elas, a gente vai vendo, nossa, ainda nesse momento, eu tinha uma visão ainda que ainda tinha algo ali, eu percebi hoje, ouvindo a minha história aqui do teaser, eu já percebi que eu ainda, de alguma maneira, quando eu relatei a minha história, eu ainda estava mais preocupada, talvez, com o que aconteceu com a minha mãe e ainda invisibilizando aspectos da perspectiva da minha criança. Então, quanto mais a gente trabalha e se debruça sobre a nossa própria história e sobre essas teorias que lançam luz à perspectiva da criança, mais a gente vai limpando o nosso olhar, mais sensível a gente vai ficando ao que é a nossa natureza humana e o quanto e mais honesto, porque a gente vai ver que nós, eu e a Ju e a Flávia, a Mai e a Lívia, a gente não está falando para vocês desde um pedestal, jamais. A gente vai estar geralmente no mesmo lugar que vocês, trazendo um pouquinho do que a gente já caminhou e já percebeu a partir dos nossos estudos e principalmente a partir dos movimentos que a gente faz que nos permitem olhar para a nossa história e para a gente mesmo. Então, eu quero trazer alguns aspectos da minha história aqui. Eu tive o meu primeiro filho, o João, que tem 14 hoje, com 24 para 25 anos, e eu tinha acabado de me formar na Federal aqui, lá de Minas Gerais, em psicologia. E eu acreditava que eu sabia sobre desenvolvimento humano, eu acreditava que eu seria uma mãe maravilhosa, né? E eu percebi, né, quando o João tinha por volta de 3 meses, e ele era uma criança super fácil, era uma criança que era, nossa, maravilhosa, assim, eu colocava ele, eu passava o dia inteiro com ele, eu amamentava ele, e eu ficava com ele no meu colo um pouquinho, já colocava no berço, ele dormia, ele ia acordar lá para as 3, 4 horas da manhã, eu amamentava de novo e depois só de manhã. E mesmo assim, como eu passava o dia inteiro com ele, eu acreditava que eu já ficava muito tempo.
Eu estava tão insegura em relação ao meu casamento, na verdade, a minha ferida de abandono lá de trás que eu vivi com a minha mãe, e muitos de vocês sabem, né, que essa experiência primária, ela molda a forma como eu vou me vincular com outras pessoas, essa experiência primária, né, essa relação que a gente tem com a nossa mãe, ela molda a nossa maneira de perceber a gente mesma, de perceber as nossas relações e de perceber o mundo. E que nas nossas relações íntimas, principalmente na nossa relação conjugal, a gente vai recriar esse vínculo primário. Então, quando eu sentia que eu tinha que colocar logo o João para dormir, afinal de contas eu já tinha ficado com ele o dia inteiro, porque eu tinha que ficar com meu marido, eu tinha que cuidar do meu casamento, né? Eu já passava o dia inteiro longe dele, à noite o João tinha que dormir rápido para eu ficar com meu marido. E como eu disse, ele era uma criança maravilhosa, não era uma criança que ficava acordando toda hora, enfim, né? Todas as crianças são maravilhosas, na verdade, mas elas estão sinalizando o que está acontecendo no nosso mundo interno. E aí, gente, eu comecei a fazer um treinamento de sono, não porque eu li em nenhum lugar, porque eu aprendi na faculdade, mas porque isso estava registrado no meu corpo. E só depois de muito tempo eu descobri que eu também vivenciei isso que eu reproduzi com o João sem saber. E aí eu colocava ele no berço e não demorou 3 noites. Ele chorou 3 noites, eu colocava no berço, ficava ali do lado, saía, voltava. E ele chorou 3 noites. Depois da terceira noite, ele nunca mais chorou. E eu achava isso maravilhoso. Por quê? Porque eu podia ficar com meu marido agora, e eu achava isso maravilhoso. E durante muito tempo, né, quando o João fez 2 anos, eu voltei a trabalhar. Na verdade, eu comecei a trabalhar, porque eu me formei grávida. E eu comecei a falar isso para as pessoas. Nossa, o meu filho, ele é maravilhoso. Eu fiz assim com ele, e ele aprende a dormir. Hoje ele dorme sozinho, ele fica na cama dele com 2, 3 anos, e ele fica cantando sozinho para ele mesmo. Eu vou lá, eu rezo, eu conto uma história e pronto. Ele fica ali até dormir, ele não me dá trabalho nenhum. E não só essa, como várias outras pequenas e grandes violências que eu fui compreendendo ao passar do tempo. E aí, gente, hoje, o meu filho com 14 anos, eu ainda percebo consequências e os impactos disso que eu fiz. Rompantes de raiva, uma grande agressividade, essa que a Ju nomeou no teaser, que ela viu nos olhos dos filhos dela quando eles entraram na adolescência, eu vejo ainda, e eu já vi isso muito fortemente há um tempo atrás, que provocou mais e mais mudanças na minha vida, mas hoje, muitas vezes, eu ainda vejo nos olhos do meu filho, e isso me dói profundamente. E eu fico tão feliz quando eu sinto algo, quando eu fico triste, quando eu fico com medo daquilo que eu estou vendo no olho dele, porque eu sinto que é um sinal que eu estou mais sensível ao que está acontecendo no meu filho. E eu abro os braços para escutar isso que ele me traz. E ainda hoje, o meu marido, né, a gente segue junto, a gente já se separou, já voltou, enfim, mas a gente segue junto, e num movimento ainda hoje eu percebo que ele precisou de se mudar de cidade para que eu conseguisse abrir ainda mais espaço para incluir os meus filhos, no meu amor, no meu olhar. Foi só quando, e eu me dei conta disso recentemente, por isso que eu estou falando para vocês, que esse caminho, essa jornada da educação positiva, ela é constante, ela é eterna, ela é um caminho sem volta, potente, né, Ju? Que até hoje eu percebi, nossa, num primeiro momento eu me coloquei num lugar de vítima, muito inconformada com o movimento do meu marido ter que trabalhar longe, mas depois de pouco tempo, com um apoio, seguindo comprometido, olhando para mim, eu vi, nossa, eu ainda precisava desse movimento para que eu pudesse incluir ainda mais o João no meu olhar, no meu coração, e me disponibilizasse ainda mais para ele. E aí, a Ju, com você, querida, conta um pouquinho aí da sua história. Eu também vou falar hoje, tá, gente? Não é só a Clara. Eu estou aqui guardando, eu preciso para contar um pouco o que eu reproduzi no consultório, o que eu reproduzi com os meus filhos, o que eu reproduzi com as pessoas que me cercam. Eu preciso contar da minha história quando eu era criança, porque eu só consegui realmente acessar o meu sentir quando eu senti o que a minha menininha
Juju sentiu. Então, eu preciso muito trazer para vocês, né, essa história lá da minha infância, do quanto eu me apaguei, do quanto eu congelei. Então, cada vez, e a Clá fala, né, a gente revisita a história, cada hora a gente descobre uma coisa, então a gente vai refletindo, mas eu tive pais muito novos também, né, então minha mãe tinha 19 para 20 anos quando me teve, meu pai 25, eles casaram e já me tiveram, né? Então, uma gravidez aí surpresa, não desejada, e eu era uma bebê que me contam que chorava a noite inteira, que só chorava. Minha mãe trabalhava, minha mãe estudava, então eu fui para o berçário muito cedo, para a creche com 2, 3 meses, pelo que minha mãe me conta, ficava com minhas tias, e eu chorava a noite toda, chorava, implorava pela minha mãe a noite toda, né? Não amei no peito, e minha mãe não tinha forças, pelo que ela me conta, para ir me atender, meu pai me atendia, mas muitas vezes me deixou chorando, e naquela época passava-se muito remédio para dormir, então eu tomei vários remédios, também veio essa história para mim, e eu ainda chorava mesmo assim. A história é que os remédios eram igual água. Ela falava assim: os remédios para você, minha filha, eram igual água, fazia efeito contrário, você ficava mais estressada, mais irritada, chorava mais ainda. E aí eu comecei a ter crises convulsivas febris, né, de infecções urinárias, segundo a minha mãe, tudo a história que minha mãe me contou, né, então, que é muito forte em mim. Então, eu sinto, né, em mim aquela vibração, aquela energia daquela criança cheia de vida, implorando pela mãe. Meu corpo não sente nada, meu corpo sente essa busca incessante por esse contato, e eu não tive, e eu me desliguei, eu apaguei, e foi o que eu levei para minha história com os meus filhos. Então, por mais consciência do desenvolvimento infantil que eu pudesse ter, por mais conhecimento intelectual, eu sempre fugi para a razão, porque eu não sabia sentir, né? Eu não tinha intimidade emocional com ninguém. Eu sempre tive na minha cabeça que eu ia cuidar de crianças e que eu ia ter filhos. Eu não pensava em ter um relacionamento, um casamento. Não, eu pensava em ter filhos, eu queria me nutrir do amor de alguém, né? E eu pensava que o filho talvez fosse esse caminho, e foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Eu repeti a história sem querer. Tenho essa história desses pais que estavam sempre na ira, brigando muito, muito raivosos, e eu sinto que apaguei ali, houve um apagamento, porque eu fui a obediente, a boazinha, a filha exemplar, que depois cuidou da irmã, depois fez medicina, nunca deu trabalho na escola, e aí tive os meus filhos, e eu não sabia. Hoje eu falo isso com muita clareza, porque para mim não era nem cogitado colocar um bebê na minha cama, porque para mim chorar era deixar chorar, né? Para mim, uma hora ele ia melhorar, me puxou, né? Então deixa chorar que um dia para. Para mim não tinha, eu não tinha, eu não sentia os meus filhos. Eu dava carinho para eles, talvez quando eu precisava de carinho, então eu era uma mãe carinhosa nesse aspecto, né? Eu dava para receber um pouco, aquilo ali me nutria de alguma forma, no consultório, sempre buscando a razão. Então, uma médica muito bem sucedida, que sabia dar diagnósticos, às vezes que ninguém sabia. Então, eu comecei a ficar, eu comecei a me nutrir também dessa valorização do outro por mim, porque tinha sofrido o abandono, o medo, entrei nos vícios e vícios de compulsão, né? Então, eu tinha compulsão para preencher esses vazios, comida, compra, estudo, atividade física. Então, me anestesiei desses vazios assim, e todas as vezes que os meus filhos não correspondiam às minhas expectativas, eu vinha com toda a minha raiva, toda a minha ira, e quando eu vinha com essa raiva, que me lembrava muito a minha infância, me dava uma sensação de congelamento, porque eu queria fugir daquilo. Eu casei com um marido mudo, de não falar nada, de não conversar, ele não falava comigo, e a gente não conversava, porque não podia ter atrito. Então, a gente se juntou ali numa espécie de uma relação calma, né, mas sem conversa. Não tinha briga porque não tinha conversa. Não tinha briga porque não tinha intimidade. Não tinha diferença porque não éramos íntimos um do outro.
E isso foi passado para os nossos filhos, né? Não tinha essa intimidade. Meu filho mais velho parou, ele tinha alergia à proteína do leite, então a gente funcionava muito aqui com a doença, né? Com a doença eu cuidava dos meus filhos, com a doença eu desmarcava no consultório. A doença era a forma de realmente eu estar sentindo alguma coisa. Ainda muito desligada, muito apagada, muito sem, né? Os vícios me levavam para um sentir, né? A compulsão me levava para um sentir. O coração disparava e e aí eu saía da anestesia, ia para algum lugar e do tempo ali parava, mas meus filhos ainda gritando por mim, chorando, chorando. Eu lembro que a minha filha, mesmo minha filha, eu já estava ali, né, com muitos anos de formada, com o meu mais velho com 14, com 12, o meu mais novo, meu do meio com 10, e veio a Maria Luísa. Eu lembro de calcular com meu marido quantas vezes a Malu chorou essa noite, 30 vezes, mais de 30. E a gente não passava pela minha cabeça e pela cabeça dele que ela necessitava do nosso corpo, que ela necessitava do meu corpo, que ela necessitava da minha proteção. Eu levantava as 30 vezes e ficava ao lado do berço, pondo a mão nela sem pegá-la no colo. Né? Quanto para mim era essa distância era muito importante. E quando esses filhos vinham me beijar, me lamber, os meus filhos faziam muito isso, vinham me lamber, era muito, me dava muita gastura e eu afastava, porque os filhos não cumprem a expectativa de filho perfeito, eu vinha com a minha ira, né? Porque meus filhos entravam nessa caixinha dos obedientes, iam bem na escola. Eu sempre pensava assim, meus filhos não davam problema mesmo. O problema começou quando eles começaram a ameaçar o meu mecanismo de defesa. Quando eles começaram a mostrar para mim que tudo que eu sabia era só intelectual, eu não tinha nenhuma noção de sentimento, de emoção. E quando eles vinham ameaçar esse meu congelamento, que para mim era tudo muito perigoso, para mim o sentir era muito perigoso, era muito arriscado sentir. Porque lá pequenininha, todas as vezes que eu senti, eu me frustrei. Então eu fui afastando dessa natureza, né? E aí eu pensava, por que eu tenho pouca vida, né? Por que eu tenho pouca vivacidade? Por que eu tenho pouca energia, né, de vida? Porque eu fui apagada lá. Então, eu só deparei e só comecei a sentir a dor que eu causava nos meus filhos, e o afastamento dos meus filhos, e o quanto eles precisavam ficar doentes. João Pedro com otite de repetição, indo para a cirurgia, Malu começando a ficar doente, Rafael com choque anafilático por causa de leite de vaca, dermatite atópica que coçava o corpo inteiro, passava a noite coçando e chorando, e o quanto eles precisaram também se esgotar de toda essa energia, porque não havia mãe ali, não havia sentimento, havia uma mãe pouco funcional também. Eu não, é muito duro falar isso, mas às vezes eu não sabia se tinha naquele dia escovado o dentinho, porque meu marido fazia essa parte funcional, né? Eu era a mãe que ia lá, dava beijinho, contava uma história, mas não tinha entrega emocional alguma. Não tinha entrega emocional. Então, para mim, esse conhecimento do sentir, sinceramente, o conhecimento do sentir veio com um podcast da Clarissa sobre criança interior e um curso da Clarissa com a Flavinha sobre criança interior, e é uma busca minha interminável esse sentir, porque parece que eu estou aqui, né, eu me emociono com facilidade, mas hoje eu ponho para fora toda a minha tristeza, eu ponho para fora todas as minhas angústias, eu ponho para fora também a minha raiva, porque eu me afastei desse corpo emocional, e isso foi terrível para os meus filhos, foi terrível para os meus filhos, eu colho ainda consequências disso. Então, a educação positiva vem me abraçar com tudo, porque foi esse caminho que eu percorri, né? A importância da relação de apego, mas como assim apego se eu não sabia nem o que era sentir? A inteligência emocional, com essa base na criança interior, me impulsiona para a minha criança. E aí eu me acolho, eu me carrego no colo, lá pequenininha do berço,
com todos os remédios e todas as medicações, inclusive medicações controladas, né, para me anestesiar. E hoje eu consigo pulsar, eu consigo vibrar, eu consigo resgatar alguma coisa, mas ainda é muito difícil. Então, é uma busca incessante, uma busca interminável, e a educação positiva vem aí mostrando que não é só conhecimento intelectual, não é só conhecimento sobre a infância, porque eu trazia para o consultório toda essa racionalidade e era sempre, sempre muito empática com os pais, sempre muito empática com os adultos, mas muito distante das crianças, muito distante do sentir daquela criança que me buscava. Então, a formação não traz isso. O que trouxe para mim tudo que eu sou hoje, né, que é educação positiva e que eu ainda tenho muito a percorrer, foi essa noção da menininha que pulsava dentro de mim, né, louca para achar um espaço, louca para encontrar um espaço em algum lugar, e aí eu pude, aos poucos, ir resgatando também o sentido dos meus filhos que já estavam anestesiados. Oi, Ju, que maravilha de escutar. Nossa, é emocionante, né, gente? Escutar a Ju trazendo com essa força, com essa potência a história. E eu sinto que tem 2 pontos que eu quero ressaltar aqui. O primeiro, quando que a gente não se questiona e não se ancora, né? Questiona o que nos aconteceu, olha para a nossa história e ancora diariamente na perspectiva da criança, como que a gente vai seguir invisibilizando os nossos filhos ainda hoje. É uma busca tão constante, tão diária, a gente precisa de estar se recordando, por quê? Porque isso tudo está registrado no nosso corpo. A gente percebe, né, Ju, o quanto que às vezes é difícil expressar, o quanto que a natureza do sentir, ela foi abafada, o quanto que a gente foi afastado de toda a nossa potência amorosa, da nossa capacidade intuitiva de sentir o outro, de se conectar empaticamente, da nossa natureza cooperativa, colaborativa, como que a gente se afastou disso tudo? E uma outra coisa, né, que eu queria falar é o quanto que a gente vai trazer quando a gente não faz esse questionamento, né, como que a gente vai reproduzir isso na nossa vida profissional. E essa invisibilização que eu pratico com os meus filhos, que eu vivencio na minha casa, né, a Ju trouxe aí tantos exemplos dos filhos dela, se eu como profissional não vejo que isso que está acontecendo com essas crianças, adoecendo uma e outra vez, tendo processos aí de adoecimento, de comportamentos aí, quase que implorando o esforço que a criança faz para nos sensibilizar, para nos mostrar que ela precisa de nós, que ela depende de nós e que ela não tem outra maneira de sobreviver a não ser pela nossa capacidade de ir em direção a ela e atender milimetricamente o que ela necessita. Por que milimetricamente, gente? E a gente vai trazer aí algumas crenças dessa nossa sociedade que é centrada no adulto e que invisibiliza a criança, que é organizada por uma lógica patriarcal na qual adultos exercem poder sobre crianças, homens exercem poder sobre mulheres, as pessoas mais fortes exercem poder sobre as mais fracas, mas principalmente a gente vai focar hoje nesse poder que a gente, adulto, exerce sobre as crianças e como que isso vai impactar a nossa relação com os nossos filhos e a nossa vida profissional. E o quanto, claro, isso tem a ver, né, com a pedagogia nebulosa, né, mas também com essa crença que a criança nasce má, né? Que ela nasce para tirar o nosso sossego, que ela nasce para tirar o nosso conforto, que ela está ali o tempo inteiro nos desafiando, brigando com as nossas, né? A criança vem para tirar nosso sossego, a nossa paz. Essa é uma crença, né? Que como a criança vem com essa maldade toda. Quem conhece a criança e quem olha para os olhos de uma criança sabe, né, que ali não tem maldade, que ali é pura generosidade, né? A gente vai falar sobre isso muito profundamente, né, na aula de amanhã, mas o quanto essa natureza humana é totalmente ao inverso do que essa pedagogia nebulosa traz, do tanto que a criança precisa ser controlada, o quanto essa criança precisa ser domesticada, adestrada, para que ela se encaixe, né,
justamente porque é uma visão adultocêntrica, que essa criança precisa se adaptar a esse mundo adulto. Essa criança precisa, para ser inserida em sociedade, ela precisa ser conduzida o tempo todo, domesticada o tempo todo, controlada o tempo todo. Ela precisa sair da natureza dela, ela precisa largar a natureza dela para poder se encaixar ali nas nossas expectativas, porque se ela não encaixa, ela vem cheia de vida nos buscando e a gente tem muito pouco para dar para elas. Exatamente, né? Então é como se essa criança, gente, quando ela chega, ela vai movimentar internamente tudo aquilo que, de certa forma, foi invisibilizado na nossa própria infância, né? Tudo aquilo que eu tive que guardar aqui dentro. E a hora que chega essa criança com essa força de vida, com essa potência amorosa, com esse senso de dignidade, de valor, com essa autoestima, a criança sente o que ela necessita e ela usa o choro, ela usa a voz dela, ela usa os recursos que ela tem para pedir o que ela necessita. E ela chega também num grau de vulnerabilidade e dependência muito grande. Agora, cada vez que eu preciso de ir lá e entregar para essa criança e sentir o que ela necessita, porque um choro que vai me comunicar que ela precisa de estar próxima do meu corpo, um choro que vai me comunicar que ela precisa de alimento, um choro que vai me... É o mesmo choro. E eu preciso de estar tão disponível, de estar tão aberta, eu preciso de recolher o que é meu, né, Ju? E ir em direção generosamente ao que esse ser necessita. É um grau de interesse genuíno que a gente só exerceu e só teve quando a gente chegou aqui. Era um interesse pela vida, uma curiosidade genuína, um amor puro, uma confiança de que o que eu necessitava precisava de vir. Mas como na nossa história isso não veio, quando os nossos filhos chegam tão plenos, tão seguros, tão potentes, com tanta autoestima, capazes de sentir o que eles necessitam e nos solicitarem de uma forma tão vigorosa, isso nos assusta. Por que que nos assusta? Porque eu vou precisar de lidar com todo o silenciamento, com toda a energia vital que foi represada, com toda a energia emocional que eu tive que abafar, com toda a desconexão da minha capacidade de sentir, de aceitar, de perceber, de intuir o que esse ser está me comunicando. E isso vai vir à tona. E naturalmente vai surgir como impulso tudo aquilo que eu invisibilizei, e a minha tendência é atuar seguindo, perpetuando e quase que me vingando dos meus filhos. A própria dor que eu vivi lá na minha infância. Então, a nossa sensação é: essa criança precisa de se adaptar a mim. Não sou eu, porque a gente tem muito pouco para oferecer, a gente recebeu muito pouco de fato, e aí a gente sente que a criança vai nos dominar, porque é isso que nos contaram, que a criança, ela precisa de ser controlada, ela precisa de ser moldada, e isso vem da pedagogia nebulosa, isso vem do olhar patriarcal, isso vem de toda essa história, dessa educação tradicional, dessa religião, né, judaico-cristã, desse olhar judaico-cristã, que vai invisibilizar a criança uma e outra vez. E a gente vai cada vez mais perpetuar esse ciclo se a gente não questiona a nossa própria história e se a gente não percebe como que cada uma dessas crenças que a gente colocou aqui, ela atua de uma forma muito sutil, e a gente vai falar sobre elas, né, Ju? Queria só falar uma coisa rapidinha, né, sobre essa raiva que a gente carrega, né, que é uma raiva ali da infância, porque a gente não pôde direcionar essa raiva para os nossos pais lá na infância, porque éramos completamente dependentes deles. Então, toda essa raiva, né, que a gente lança em direção ou ao mundo, né, essa raiva, essa violência que a gente... Toda vez que eu falo de agressividade, de raiva, eu penso na Flávia. Sempre penso na Flavinha, porque assim, eu preciso saber falar sobre isso com exatidão, porque ela fala maravilhosamente bem disso, né? Tudo que eu aprendi com ela. Então, toda essa violência, né, que a gente direciona para o mundo, direciona para a gente mesmo, e que a gente direciona para os nossos filhos,
tem a ver com a raiva que a gente recalcou lá na infância, né? A raiva dos nossos pais, porque a gente também foi proibido para nós sentir raiva, né? A gente não pode sentir raiva daquelas pessoas que a gente depende delas, né? A criança, ela é uma fonte inesgotável de amor e ela não tem condições para amar esses pais, mas ela precisa, acima de tudo, para sobreviver, ser amada, mesmo que ela deixe de sentir, mesmo que ela deixe de ser ela mesma, ela tem uma necessidade básica, fundamental, que é a conexão, né? E essa conexão vem até acima da autenticidade. Então, muitas vezes ela deixa de ser autêntica para se conectar com esses pais, mas a raiva da injustiça, né? Então, essa injustiça que vai gerando, né, nesse corpinho uma raiva, esse corpo guarda as marcas. E aí, quando eu chego na vida adulta e ali há uma ameaça de um filho que não cumpre as minhas expectativas ou que ameaça meu sistema de defesa e esse sistema de sobrevivência, né? Quando ele me chama, quando ele me exige, quando ele me exige no sentido de preciso ser acompanhado, preciso ser visto, preciso ser sentido, eu preciso que você traga aí das suas entranhas essa potência amorosa que você adormeceu durante toda uma vida. Isso para mim é uma grande ameaça e eu venho com toda a minha fúria, a minha ira guardada de anos e direciono ela para os meus filhos sem perceber, mas na verdade, essa ira está guardada e essa raiva é dos nossos pais, né? Que não nos deram tudo que a gente precisava e a gente acabou guardando e a gente acaba direcionando aos nossos filhos. E ainda hoje, por causa do honrar pai e mãe, todas as vezes que a gente fala da raiva do pai e da mãe, dá uma coisa dentro da gente tipo, não, não posso, né? Não posso, é proibido sentir essa raiva. Então, a gente direciona para os nossos filhos com muita facilidade, mas para os nossos pais é sempre muito proibido para nós. E é muito maravilhoso isso que você está falando, Ju. E num livro, gente, da Alice Miller, e aí eu quero falar com todos os psicólogos que estão aqui nos escutando, tem um livro da Alice Miller que chama No Princípio Era Educação. A Alice Miller é uma psicanalista, e ela traz uma crítica a Freud, né, sobre toda a teoria das pulsões, e ela fala o quanto que naquela época, que ainda mais forte do que hoje, né, existia esse domínio desse homem sobre essa mulher, do adulto sobre a criança, numa época que a pedagogia nebulosa ela estava disseminada com uma força muito forte e a gente não tinha, de uma maneira muito grande, né, muito mais do que hoje, que a gente tem começado esse movimento de lançar a luz ao olhar da criança. E ela fala que nesse processo dele, quando ele trouxe a teoria das pulsões, o quanto que talvez ele teve que atribuir à fantasia da criança tudo isso, toda essa raiva, toda essa violência que os pais projetavam, essa agressividade, esse calar, esse abuso de poder, esse autoritarismo dos pais, o quanto que Freud, quando construiu a teoria das pulsões, teve que atribuir tudo de ruim que acontecia à fantasia das crianças, porque talvez se ele realmente abrisse os olhos e trouxesse com força quem eram os responsáveis por esse ciclo de violência transgeracional que é passado, talvez ele seria expulso da sociedade burguesa na qual ele fazia parte, talvez ele não teria nenhuma credibilidade em relação a tudo que ele estava descobrindo e trazendo, que é importantíssimo para o lugar que a gente está hoje. Por isso que a gente fala que a educação positiva é um caminho que vai honrar todos os degraus que a gente passou, mas a gente tem um olhar muito crítico para todas essas teorias que a gente percorreu, que forjaram o nosso saber, a nossa maneira de perceber a realidade, o nosso entendimento a respeito, né, da nossa natureza humana. Então a gente honra esses degraus, mas a gente vai olhar com um olhar crítico, com um olhar amplo, e sempre sustentando o que a ciência traz de mais atual hoje em dia, a ciência do desenvolvimento humano, e como que ela já
sustenta tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, esse choro, né, esse deixar chorar que uma hora para, que a Ju falou, que ela nem questionava, que ela achava que isso era normal, eu também acreditava nisso. E muitas vezes hoje, de uma forma muito sutil, a gente ainda atua desde esse lugar. Hoje, a gente já sabe, pela teoria polivagal, o quanto que esse deixar chorar que uma hora para, esse uma hora para é o corpo ativando um sistema, que é o sistema vagal dorsal, que vai desligar forçadamente o organismo. Por quê? Porque essa criança que depende que um adulto venha e atenda milimetricamente às suas necessidades, que não tem outra forma de buscar, de suprir aquilo que o corpo dela está sinalizando que ela necessita, ela vai entrar num grau de estresse tão grande, de tanto cortisol e adrenalina, especialmente cortisol. Isso vai estar tão grande, a ameaça é tão grande que o corpo, ele é tão sábio, a nossa natureza ela é tão sábia, que ela desenvolve um mecanismo que desliga o nosso corpo forçadamente para impedir uma degradação dos nossos sistemas. Mas o que vai acontecer? Cada vez que eu deixo uma criança chorando e não atendo, não regulo ela emocionalmente. Uma criança não tem condição de se regular emocionalmente sozinha, nem de prover satisfação das necessidades dela. Cada vez que eu faço isso e ela chora, até parar uma hora, até esse corpo ter que desligar forçadamente, a gente sabe que eu estou afastando esse ser da sua natureza, que eu estou afastando, eu estou reprimindo a energia vital, eu estou afastando esse ser da sua potência amorosa, eu estou impedindo esse ser de seguir atento, vinculado, confiante no que o corpo dele traz hoje. Então, hoje, muitas pessoas me perguntam assim, Clarissa, mas eu não sei o que fazer quando eu sinto raiva, eu tenho medo da minha raiva, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo com os meus filhos. Claro que a gente não sabe. A gente viveu isso. Nós fomos as crianças que choravam até parar. E será que a gente quer seguir perpetuando isso com os nossos filhos? Ou hoje a gente vai assumir a responsabilidade pelo que nos acontece quando os nossos filhos choram e o que acontece no seu corpo quando o seu filho chora? O que acontece no seu corpo é um retrato, é um sinal, é um caminho, é uma bússola para você começar a integrar e se responsabilizar pelo que você não pôde expressar na totalidade lá atrás. E hoje, como adultos, a gente é capaz de se autorregular, de acompanhar o que nos acontece e direcionar de forma consciente. Porque se eu sigo reprimindo, ou se eu sigo deixando para os meus filhos isso, eu vou seguir perpetuando esse ciclo. Claro, você falando aí, como pode, né? Toda vez, assim, a gente vai estudando, a gente vai lembrando, a gente vai sentindo, a gente vai lembrando. Eu lembro que na residência médica de pediatria, né, eu vou escancarar essa violência absurda, né, pela minha incapacidade de sentir. Eu lembro que todo mundo ficava incomodado com o choro das crianças no berçário e nas enfermarias. E eu dizia, choro de criança para mim é música. Eu estava para mim não incomodava, eu não acordava. Então as pessoas ficavam assim, como assim? Eu não aguento ver esse menino mais chorando. Diziam também com muita violência, né, que eu não aguentava o menino chorando e que tinha que pôr o bico na boca do menino, as enfermeiras do hospital. Eu sempre digo isso com muito respeito às enfermeiras, porque todos nós temos violências, né? As enfermeiras amarravam o bico na boca da criança, assim, para o bico não cair. Então, para a criança não chorar. Então, elas passavam, na minha época, gente, eu tenho 25 anos de formado, isso era uma prática comum nos berçários e nos berçários e nos alojamentos conjuntos que a gente chamava, o bebê não ficava com a mãe, o bebê era separado da mãe assim que nascia, ficava às vezes em alojamento conjunto, então ao lado da mãe, mas muitas vezes ficavam no berçário. E esses bebês ficavam no berçário, às vezes as enfermeiras amarravam o bico para dar menos trabalho durante a noite. E eu falava, para que isso? Porque para mim, eu nem escuto o choro dos bebês. Para mim, choro de criança é música. Olha, e eu lembrei disso agora, sabe? Tipo assim, enquanto eu estava... Nem isso, eu estava congelada, né?
Com certeza, né, Ju? E como que, à medida que a gente vai acessando a informação e olhando, né, a gente vai abrindo essas frestas internas para a gente voltar a se reconectar com a nossa natureza do sentir, que é eu sinto e eu expresso, mas se eu nem sinto, se eu nem registro o que eu sinto, eu preciso de mergulhar mais e mais na informação, eu preciso de colocar mais e mais, de ir em direção às crianças mais e mais, para eu realmente começar a vivenciar esse movimento profundo, né, Ju? Então, gente, tem uma outra crença que a gente quis trazer aqui para vocês, que é a criança precisa sofrer para aprender a ser forte. E hoje a Maia deu um show nos stories dela falando sobre resiliência e desconstruindo, né, querida? Desconstruindo essa crença, né? O quanto que a gente segue, né, inconsciente do quanto que essa criança que chega aqui tão dependente de nós e que não tem condição de se regular, o quanto que a gente precisa realmente de atender ali, e que quando eu não atendo, quando eu acredito que é sofrendo, que é chorando, que é deixando sozinha, que é tirando, me afastando dela, né, ou brigando, ou castigando, ou impondo algo a essa criança, eu acredito que essa criança vai ficar forte o quanto a gente está realmente afastado da nossa própria natureza, e o quanto que eu não sei nada sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, e que quanto mais eu entrego para essa criança o que ela necessita, eu acompanho o movimento emocional dela, eu acompanho ela diante das adversidades que ela vive, diante do que ela necessita, eu estou ali para corregular, para com a minha presença, com a minha serenidade, com a minha disponibilidade, com a minha entrega, com o meu corpo, com o meu interesse, eu vá acompanhando e essa criança vai voltando ao seu estado de equilíbrio, à sua homeostase. E que quando eu retiro a minha energia afetiva, o que essa criança vai fazer o que ela vai internalizar isso que o meu corpo está me mostrando não é confiável. Isso que o meu corpo está me mostrando eu devo ignorar. Eu não sou boa o suficiente. Eu não posso confiar nisso que está aqui. O papai e a mamãe, o papai e a mamãe não, assim, eu não posso confiar nisso no meu corpo. E eu sigo me vinculando ainda mais ao que papai e mamãe estão dizendo e eu abro mão da minha própria expressão emocional. E eu estou abrindo mão de aspectos do meu ser. Eu estou abrindo mão de quem eu sou. Eu estou abrindo mão de um diálogo profundo interno, de uma conexão que eu tenho com o meu próprio corpo. Eu estou abrindo mão da minha energia vital em função de um pertencimento. E se a gente associa esse pertencimento, esse molde, esse encaixe dentro das expectativas dos pais como força, a gente está realmente muito equivocado em relação à nossa própria natureza. Força é você se manter conectado à sua natureza e à sua necessidade mais básica, que é a de autenticidade. Imagina se todos nós estivéssemos conectados com a nossa potência amorosa e a gente fosse capaz de se deixar ser guiado por esse amor, por esse olhar compassivo uns para os outros, por essa sensação de pertencimento e cuidado com todo o planeta, com todo o meio ambiente, com todos os seres que estão ao nosso redor. Imagina o lugar que a gente estaria hoje como sociedade, né, Ju? Sim, claro. É o equilíbrio ecológico, assim, né? Quando a gente respeita a natureza do nosso bebê. Então, eu não quero falar muito sobre essa aula maravilhosa de amanhã, mas, assim, quando a gente respeita essa natureza e a gente dá espaço para essa autenticidade, né? Então, o que vai se gerar na sociedade é amor, respeito, paciência, generosidade, bondade amorosa. Então, uma criança que foi respeitada na sua autenticidade, que foi criada ali sem
sem nenhuma invasão, né, da sua natureza, porque a gente fala assim, todas as vezes que eu vou contra a natureza infantil, e isso, a natureza infantil são coisas que talvez a gente nem reconheça como violência. Então, quando eu faço o filho comer tudo no prato e ele não está com vontade, quando eu treino ele para dormir, quando eu treino ele para o desfraude, eu estou indo contra a natureza infantil. Quando eu faço ele ficar quieto, quando ele quer movimentar, então eu estou indo contra a natureza dele. Tudo isso é percebido no corpinho dele como violência. Ou ele vai achar que ele está errado e vai se conformar e se desconectar dele mesmo, ou ele vai guardar essa raiva, né, para depois lançar para fora, né? E a gente sabe que na adolescência isso vem com muita força, que é o renascimento. Mas a resiliência é exatamente isso. A gente não precisa causar dor nos nossos filhos. A gente não precisa ser o predador dos nossos filhos. A gente não precisa ser o predador dos nossos clientes, dos nossos pacientes. A gente precisa ser essa pessoa que é testemunha do amor e que apoia, que talvez apoie até essa mãe para que ela apoie o filho. Que a gente possa ser esse canal aí realmente de corregulação sempre, né? Que a gente favoreça que esses pais possam ser correguladores, mas que a gente possa também. Uma criança, quando chora, que é um instinto básico, mostrando mal-estar, ela precisa do corpo materno, que vem aí a próxima crença, né? Afastamento do corpo materno. É esse corpo materno, é esse corpo do cuidador que vai trazer essa corregulação. É esse corpo que, independente da carga alostática, a gente fala de carga alostática, são essas frustrações da vida. Eu não preciso impor frustração num bebê, numa criança, porque o nascimento já é. Quando eu separo ali do corpo da mamãe, então eu fiquei ali 40 semanas dentro de um ambiente protegido, dentro de um ambiente que está ali com todo o vago ventral, que é o nervo que traz o relaxamento acionado, então eu estou ali conectado, contido, alimentando em livre demanda, sentindo ali, alimentando em livre demanda, não, alimentando o tempo todo, né? Não sinto fome, não sinto frio, eu estou ali o tempo inteiro sendo apoiado, e é isso, né? Para eu criar resiliência, eu preciso estar sempre sendo atendido nas minhas necessidades. E quando não atendido, pelo menos, quando eu estiver vivendo frustração, que eu tenha um corpo onde eu possa me apoiar, que eu tenha sempre uma segurança, que eu tenha sempre um corpo previsível ali, com previsibilidade, com proteção, para a gente mudar a nossa perspectiva, para a gente sair desse lugar de uma sociedade adultocêntrica, com muito racional, muitos saberes e com pouco sentir, com pouca experiência e com pouco sentir. Exatamente, Ju, a Paula falou aqui, lembrando que a educação positiva é para nós adultos. E realmente, gente, só para finalizar essas crenças, né, a gente queria trazer aqui essas mais fortes para vocês, né, essas que mais a gente sente que invisibilizam, que são algumas básicas, né, assim, que é como se elas sustentassem várias outras crenças, sustentassem o nosso sistema de crença e a nossa forma, né, de interagir, de perceber, porque é a partir do que eu acredito que eu vou em direção ao mundo. E quando a gente acredita que a criança ela tem que se adaptar ao nosso ritmo, a gente realmente não percebe que a criança ela está conectada ao ritmo natural, que a criança ela está totalmente imersa no aqui e agora, no momento presente, e o quanto que a gente está afastado desse único momento potente que existe, que é o aqui e agora, que é o momento que a gente pode entrar em ação e transformar a nossa realidade. Não sei se vocês já se deram conta, mas esse momento, esse instante aqui e agora, que você está aí escutando eu e a Ju, que você está sentada onde você está, né, aí prestando atenção nisso, esse momento ele é único, ele nunca vai se repetir. E geralmente o nosso corpo ele está onde a gente está, mas a nossa mente ela está constantemente transitando entre passado, futuro, vida dos outros, e isso é um gasto de energia vital gigantesca. Agora observe uma criança que não teve a sua mente moldada
porque não teve a sua mente, não teve que se dissociar do que estava acontecendo do seu corpo, porque qual é o impacto disso tudo? De eu invisibilizar o sentir, de eu abafar o sentir da criança, de eu não atender uma necessidade da criança. A criança vai ter que começar a retirar a consciência, a presença dela do que está acontecendo no próprio corpo. Ela vai ter que começar a se dissociar, encontrar caminhos para distrair do que está acontecendo aqui, porque o que está acontecendo aqui ela não consegue lidar. Então, como a gente teve que dissociar e sair do nosso corpo, a gente aprendeu a vir aqui para o racional e a interagir com o mundo só a partir da nossa mente, só exacerbando isso aqui. E a gente desconecta, dissocia, para, descongela, separa, fragmenta desse corpo que sente. A criança, ela está imersa no presente, no aqui e agora. Ela passa horas ali brincando com uma formiga, observando a natureza, num ritmo que é um ritmo totalmente conectado com o ritmo da natureza, que hora é dia, hora é noite, hora tem primavera, hora tem verão, e a gente está totalmente afastado num ritmo acelerado e querendo impor isso para as crianças. E quando a gente faz isso, de novo, a gente segue se afastando mais ainda, né, mas reproduzindo essa violência com os nossos filhos. Fala, Júlia. E como é importante, né, claro, a gente perceber, a criança, ela é muito literal, e ela tem essas duas visões, assim, ela só sente o amparo ou o desamparo, o amor e o desamor. O que ela percebe como amparo? É esse mundo calmo e atencioso, né? Que respeita o ritmo dela. Quando ela depara com o mundo apressado, esse mundo hostil e apressado, ela sente do corpinho dela como desamor, como desamparo. E a gente fala assim, o vínculo, ele se dá muito mais quando a gente observa e facilita a criança do que quando a gente interfere. Todas as vezes que a gente interfere no ritmo da criança, é uma violência. Então, a criança, ela mais se afasta do que vincula. Então, o vínculo vem mais na observação e na facilitação do que na interferência. E a gente interfere o tempo todo, porque a gente acha que a criança precisa se adaptar, né, ao mundo do adulto. Total, né? Nossa Senhora. E é de uma forma muito sutil. Gente, eu vou dar um exemplo aqui, outro, bem simples, mas para a gente ver como que a gente está o tempo todo arrancando eles do que eles estão acontecendo e para expressar a nossa incapacidade de acompanhar eles. Outro dia o meu filho estava com um amiguinho aqui em casa e o pai era vizinho, né? E o pai veio buscar o amiguinho. E a hora que ele chegou para buscar o amiguinho falou, pai, não quero ir embora, eu quero ficar aqui. E a nossa tendência já é logo falar assim, não, e eu fui logo falando, não, fulano, mas amanhã vocês vão brincar mais, não preocupa não. O que eu fiz com isso? Olha só, né? Quando a gente começa a se tornar sensível para a violência, vocês podem estar me escutando aí agora e falar assim, o que tem, Clarice? Isso não é nada demais. Mas a hora que a gente começa a se tornar sensível à natureza da criança, a gente fala, nossa, que violência. E eu percebi depois que minha ficha caiu, poxa vida, que incapacidade de acompanhar a frustração dele. Ele estava frustrado porque ele ia deixar de brincar ali com um amigo dele. Por que eu não falei, realmente, você tem razão. Você está frustrado em ter que ir embora para sua casa agora, né? É difícil, vocês estavam brincando tão gostoso, tão lindamente, e a gente já leva eles para o futuro. Não, amanhã vocês vão brincar de novo, e traz a criança para uma objetividade, uma abstração que o sistema nervoso dela nem é capaz de fazer, esse tipo de abstração. Então, quanto mais a gente estuda sobre a natureza humana, mais sensível a gente vai ficar a essas pequenas violências normalizadas. O que a gente está falando aqui é de uma sociedade que constantemente está normalizando esse tipo de violência. E se a gente, como profissional, não percebe, a gente vai acabar invisibilizando isso nos nossos clientes, no nosso consultório também. Muitas vezes eu me dou conta, assim, que atuando lá com as mães, eu fico pensando assim, se eu não trouxer a voz dessa criança para minha cliente, se eu não trouxer a perspectiva dessa criança para essa cliente que está aqui, que por mais que eu seja empaticador dela, por mais que eu sinta, eu sei que ela é adulta e que ela tem recursos, mas o filho
dela, que está sobre a guarda dela, se eu fico só passando a mão na cabeça desse adulto, eu não vou elucidar as violências que ele está reproduzindo e não vou ajudar essa pessoa de verdade a se abrir e a movimentar em busca de um caminho profundo e genuíno. Então, é muito importante, quanto mais a gente vai estudando, mais sensível a gente vai ficando a essas violências. A gente pensa que é pouco, mas quando eu arranco uma criança que está imersa no presente, no aqui e agora, e levo ela para o dia seguinte, eu estou falando do quê? Da minha incapacidade de acompanhar essa criança e acompanhar ela na expressão da frustração, porque é frustrante, sim, ter que parar de brincar com um amiguinho, e eu tenho... Será que eu estou disponível a ficar com essa criança ali um tempo, até que ela expresse a tristeza dela, até que ela expresse a raiva e a frustração dela diante desse corte, dessa interrupção? Será que eu estou ali disponível para isso? Ou eu quero que ela se adapte ao meu ritmo, que ela pare de chorar logo? Entendem como a gente segue precisando de estar constantemente? Se eu não estou constantemente estudando numa rede de pessoas que também estão olhando para isso, que estão trazendo à tona essas violências, não tem como. Eu vou seguir perpetuando, porque isso está muito mais arraigado em nós do que a gente imagina, né, Ju? E como é importante, né, Clá, vamos passar aí, mas quanto é importante quando somos defensores da infância e centralizamos esse olhar na criança e mostramos para ela que ela tem razão, que ela está certa, ela não é culpada das surras que ela leva, ela não é culpada das punições, ela não é culpada dessa violência que é direcionada a ela, a gente salva, a gente tem essa capacidade, né, de mostrar para a criança, ela vai para um relaxamento de, então eu estou certa, então a culpa não é minha, né? Não sou eu, não sou eu que causo essa ira, né? Então, e é maravilhoso, porque a gente fala, Alice Miller também traz isso com muita potência, que é a testemunha auxiliadora, que um profissional assim, uma mãe, uma tia que seja, que consegue olhar para a criança, né? Ver a perspectiva dela e mostrar, você tem razão, a raiva que vai para você, ou a violência que chega até você, não é culpa sua, isso torna ela mais saudável emocionalmente, né? Um adulto mais saudável. A mudança que a gente deseja, ela começa a partir do momento que a gente compreende melhor a nossa natureza. E quem está conectado à nossa natureza, quem chega aqui conectadíssimo com a natureza do ser humano, com o nosso desenho original, são os nossos filhos. E por isso que, para quebrar esse ciclo violento, a gente precisa de voltar o nosso olhar para a criança, a gente precisa de voltar o nosso olhar para a nossa natureza, para o nosso desenho original. Porque se a gente observa de forma aberta, de forma sensível, se a gente consegue questionar o nosso próprio sistema de crença e, de certa forma, deixar ele um pouquinho de lado e observar, olhar com bons olhos para as crianças, a gente vai ter ali uma descrição do nosso desenho original. A gente vai começar a sentir como que é a nossa natureza. E para esse movimento de romper com esse ciclo, a gente trouxe 2 pontos extremamente importantes. A gente vai seguir aprofundando nessa quebra desse ciclo com o conteúdo que a gente vai trazer para vocês. O primeiro passo para a gente quebrar esse ciclo violento, como a gente vem dizendo aqui, é a informação. Eu acabei de dar um exemplo de como que a gente perpetua e normaliza violências que parecem sutis, mas que são gigantescas e que causam um impacto na vida daquele ser, um afastamento da sua própria natureza. Então, como que essa busca constante por informação, num lugar seguro, de forma organizada, de forma clara, né, baseada em evidências científicas, né, é muito importante essa informação para a gente começar a limpar os nossos olhos, para a gente começar a questionar, nossa, mas eu nunca pensei nisso, nossa, mas eu acreditava assim, nossa, que legal isso que ela está trazendo, e a gente está trazendo aqui, se você está pensando assim, nossa, mas isso não é para mim, meu Deus, falta muito para eu aprender, saibam que é um aprendizado constante, como eu estou dizendo aqui para vocês, a gente segue reproduzindo violência, e quem falou para o amigo do meu filho fui eu.
Não, não, amanhã vocês vão estar juntos. E depois que a minha ficha caiu. E que quanto mais eu me coloco em movimento, eu aciono a minha rede, eu busco mais essas informações, mais claro vai ficando para mim. Menos eu vou reproduzindo isso. E mais, além dessa informação, quanto mais eu busco essa informação, mais também eu vou recuperando a minha capacidade de sentir e de expressar. Como a Gil falou, a gente muitas vezes nem sente que é violência, mas a informação vai vindo e vai tornando a gente cada vez mais sensível. E eu vou, de novo, aprendendo a me reconectar com a minha inteligência emocional, com a natureza do sentir, que é o sentir e o expressar. Se lá atrás eu não podia expressar porque não tinha ninguém para me corregular e eu tinha que reprimir aquela emoção, hoje, como adulta, eu sei que eu preciso de voltar a expressar, a movimentar as minhas emoções, a encontrar repertório e recurso para expressar de forma consciente as minhas emoções. Eu não posso mais seguir invisibilizando elas, porque se eu calo elas, o meu corpo vai comunicar, os meus filhos vão comunicar. As crianças são sensíveis ao que está nos acontecendo. Vocês já perceberam que quando vocês estão mais estressadas, quando a gente está apressada, eu quero colocar logo essa criança para dormir, porque eu tenho que assistir a live da Ju e da Clarissa. A criança não dorme, porque eles são tão sensíveis, a nossa natureza ela é tão sensível ao que está acontecendo no entorno, a gente não sente porque a gente congelou, porque a gente dissociou, porque a gente não sente nem a nossa própria emocionalidade. Mas quanto mais conectada eu estou ao meu sentir, quanto mais fluido é o meu sentir e expressar, mais eu sinto o que me acontece e o que sente e o que acontece ao meu redor. Quanto mais em silêncio está a minha mente, essa barulheira aqui interna que me desconecta do que está acontecendo no meu corpo, quanto mais eu me mantenho em silêncio interno e conectada, sentindo o que está acontecendo ao meu corpo, mais eu sou capaz de sentir o que está acontecendo com as pessoas que estão ao meu redor, com essa criança que está ali disponível. Quanto mais interessadamente e vazia, né, Ju? A gente falou tanto disso quando a gente estava preparando a aula, o quanto que a gente precisa de esvaziar no sentido de liberar as nossas emoções, de deixar que elas fluam naturalmente de novo, né? Eu sinto raiva, eu expresso. Eu não vou descontar essa raiva no meu filho, mas eu vou buscar um espaço seguro e vou mobilizar essa energia, porque eu sei que ela cumpre uma função biológica, que ela me sinaliza que tem uma necessidade que não está sendo atendida, que tem um limite que está sendo invadido e que essa raiva, ela está me contando algo sobre o meu ser. Então, como que eu expresso sem responsabilizar os outros pelo meu sentir? Tem uma coisa importante também, claro, para a gente falar da educação positiva aqui, que é essa criança que está no mundo emocional e quando a gente está congelado, desconectado nesse mundo apressado, o quanto essa criança manifesta aquilo que eu, às vezes, nem sei que estou sentindo. Então, quanto que essa criança é generosa em estar ali, eu falo até que essa criança é tão generosa que ela fica nos servindo, né? E ela deixa de viver e de relaxar e de estar fazendo o que para ela é importante para estar ali generosamente nos servindo. Outro dia eu estava aqui em casa, apesar de toda a minha, né, trajetória, eu falo que todo dia é um desafio, todo dia é uma coisa nova que eu começo a observar para poder sentir. A Maria Luísa agitada, não querendo dormir, pulando o tempo todo no sofá, na cama, meia-noite não dormia. E aí eu falei assim, gente, eu estou demais na tela, e eu estou muito acelerada, e o quanto ela está querendo me mostrar isso, e eu não consigo perceber. Então, quanto generosamente eles estão ali, né? E o quanto o caminho, né, que a gente vai percebendo eu percebo o meu corpo, eu posso ser guiada pelo meu corpo, para minha criança poder relaxar e viver a vida dela, para o meu filho poder relaxar e não precisar ficar tão preocupado aqui e generoso me mostrando o que eu preciso ver, que o meu corpo também me mostra, né? Então, a gente vai trazer com muita força isso na educação positiva, o quanto a criança e o nosso corpo são nossas bússolas, né? São eles que nos mostram. E às vezes a gente está tão desconectado do corpo que a gente tem o nosso filho para olhar, observar e pensar, o que eu estou sentindo? Porque ele está mostrando ali o tempo todo.
Com certeza, Ju, é isso, gente. Então, nessa aula, a gente tentou trazer para vocês, né, fazendo uma breve retrospectiva, um pouquinho desse lugar, assim, né? Se em algum momento você pensou que a educação positiva não é para você, que você está longe nessa jornada, que, ai, quem sou eu? Tem tantos educadores parentais aí, quem sou eu para mergulhar nessa filosofia? Quem sou eu para assumir isso como uma profissão, né? Se você tem qualquer dúvida, a gente quer realmente, a nossa intenção é trazer a nossa história, é ainda compartilhar com vocês nessa aula de hoje, né, o quanto que nós também estamos diariamente nesse processo de desconstrução dessa educação tradicional, dessa invisibilidade, desse desamparo, né, que a gente viveu, e de integração da nossa potência amorosa, de aspectos do nosso ser que foram invisibilizados, o quanto que a gente está nessa jornada também junto com vocês, de reintegrar a nossa própria natureza, que a gente teve que aprender a se desligar. Então, além de trazer isso, a gente quis trazer um pouquinho dessas crenças e do quanto ainda hoje, né, com toda a informação que a gente tem, a gente vive numa sociedade que a grande maioria das pessoas normaliza violências contra a criança, não percebe o quanto que as crianças, né, que a mudança que a gente quer, ela parte por um olhar amoroso, sensível, inclusivo, né? O quanto que a gente precisa realmente de trazer essa criança que está nessa base dessa hierarquia, e, em último lugar, como seres mais vulneráveis e dependentes da nossa sociedade, o quanto que a gente precisa de olhar para a criança com respeito, com igual valor e dignidade. Da mesma maneira que eu trato os adultos, na verdade a gente se trata muito mal, né? Mas igual, não da mesma maneira, mas o quanto que eu preciso de sim respeitar essa criança por quem ela é e tratá-la com igual valor, com igual, com dignidade e com respeito. Então, a hora que a gente entende isso, a gente começa um processo potente de mudança, um processo potente de transformação. Então, a gente trouxe algumas das principais crenças que invisibilizam as crianças, que a gente reproduz e que são base, que dão ramo para várias outras crenças aí normalizadas socialmente, e como que para romper esse ciclo, a gente precisa sobre o nosso desenho original, sobre como que a criança, né, a gente trouxe aqui que a criança e o nosso corpo são guias para nos ajudarem nessa quebra desse ciclo violento. Não sai ainda, tem um videozinho agora no final, importante para vocês assistirem. Um beijo, viu, gente? Obrigada. Beijo, pessoal. Abracemos juntos nossa humanidade e reconheçamos o amor em todos à nossa volta. Isso impacta o mundo. Sigamos confiantes e corajosos, atuando de forma consciente na nossa existência, defendendo o futuro. E o futuro são as nossas crianças. Te convidamos a vir conosco.